Antes de prosseguirmos, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe. Vamos ao tema de hoje. Olá pessoal do canal Papeando Bíblia e Afins, tudo bem? Antes de nós prosseguirmos, como já disse anteriormente, você inscreva-se, acione o sininho para receber as notificações e também compartilhe o nosso canal, ok? Aqui nós falamos acerca da Bíblia e acerca de alguns temas também que envolvem a humanidade. E que tal essa pergunta aí? Que tal este tema hoje? Existe ou não existe a maldição hereditária? Bom, nós sabemos que vivemos num país onde importa muito movimentos externos, né? Principalmente os teológicos também. Nós temos aí dentro da história do Evangelho, do século XX, bastantes novidades que acontecem além do nosso neopentecostalismo, dentro do pentecostalismo, das igrejas históricas, bastantes movimentos, é muito badalado este mundo gospel, de até então que nós estamos vivendo. E entre esses movimentos aparece aí a maldição hereditária. O que você acha? Qual é a sua opinião? Ok? Vamos lá para frente um pouquinho? Comumente se usa esses versículos aí, né? Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Está escrito lá em Êxodo, capítulo 20, versículo número 5. Os defensores desta teologia, ou deste movimento, né, defensores dessa ideia, de que há uma maldição que passa de pai para filho, porque pela maldade de alguém, o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, A, B, C, D, E, ou seja, os elementos de uma família sofreriam por causa do pecado de alguém. No entanto, o versículo 5, ele é complementado pelo versículo 6 do Êxodo. Vejamos, olha o que diz o versículo número 6. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo capítulo 20, versículo 6. Por quê? Porque parece que as pessoas que defendem a maldição hereditária esquecem de ler a oração completa, né? Que termina com a conjunção adversativa mais, ou portanto, né? Ou contanto. Na verdade, o que nós precisamos entender é que não podemos tirar um texto do seu contexto para criarmos uma rede de ideias e propagarmos como aquilo fosse uma verdade. Será que também há bênção hereditária? Porque se existe a maldição hereditária, deve existir também a bênção hereditária. Se um homem que é injusto comete um pecado, e este pecado, essa maldade, vai perseguir os seus filhos, a sua herança, os seus descendentes, então isso quer dizer que os justos também poderiam deixar para a sua posteridade a bênção. Afinal de contas, se o mal vai gerar o mal, o bem poderia gerar o bem, né? Mas é mais fácil dizer que existe a maldição hereditária e que se precisa de determinados rituais para que ela se quebrem, ou seja, quebrada, do que dizer que a bênção hereditária também poderia ser o quê? Cada vez mais multiplicada? É complicado. Vamos em frente. A pergunta é, será que também essa bênção hereditária, que é isso que nós estamos falando? O versículo 6 fala de 1000 gerações, e com certeza ele traz uma linguagem figurada, que é a hipérbole. A hipérbole sempre fala de um exagero. O versículo 5, que é anterior do capítulo 20 do Êxodo que nós estamos falando, ele leva até a terceira geração, outra figura de linguagem denominada de idiomatismo hebraico, ok? Essa linguagem busca expressar algo que seja de maneira intensa e longo, e não que será repassado de forma perpétua de pai para filho. Da mesma maneira, o versículo 6, que fala das 1000 gerações, que é uma hipérbole. Quer ver o calcanhar de Aquiles dessa maldição, ou dessa teoria da maldição hereditária? Ezequiel capítulo 18. Por quê? Nós vamos encontrar ali uma família com um pai justo, com um filho ímpio e com um neto justo. Vejamos o que diz o texto. Versículo 4 do capítulo 18 de Ezequiel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. Ok?
A alma que pecar, essa morrerá. Veja, versículo 5. Sendo assim, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, o que é que vai acontecer? Olha, se ele não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos sobre isso, não oprimindo a ninguém, não andando, não dando seu dinheiro com usura, não recebendo isso e aquilo, tal. Ou seja, se desviando do mal. O que é que vai acontecer no versículo 9? O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. Agora veja o contrário. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, né? Se esse justo, esse pai, gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, olha qual é o resultado no versículo 13. Certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. Então você veja que o pai é justo, o filho já não é justo. Mas, e se esse filho que é injusto, e versículo 14, e se ele gerar um filho que não veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, e vem a mesma lista, né, a mesma listagem, versículo 17, o tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. O que eu estou vendo até agora nesse texto? Que o primeiro pai, ele é justo. Ele pode gerar um filho que seja ladrão, que seja injusto, mas ele pode, no caso o primeiro pai aqui, ter um neto que é justo, certo? Ou seja, veja que não há uma corrente sequencial com o mesmo patamar, com o mesmo nível. Pode mudar. Por quê? A Bíblia aqui, o texto está dizendo bem claro, a alma que pecar, né, essa morrerá. Vejamos aqui na frente. Se seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão, ele está falando aqui, no caso, já do neto, e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Aí o povo de Israel dizia, mais dizeis, por que não levará o filho a maldade do pai? A resposta, porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho, escute bem, o filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo será sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. É o que diz a palavra de Deus. Vejamos aqui alguns exemplos. Davi, seu filho Absalão. Davi, eu não posso dizer que Davi era um homem justo, mas Davi era um homem que se arrependia. É um homem que chegou ao trono porque ele lutou por isso. É um homem que não subjugou o Saul. Ele não puxou, né, como nós dizemos hoje em dia, o tapete do Saul. Ele não foi um homem que agiu ardilosamente. Ele tem umas passagens que realmente teve consequências, no caso de ter matado o seu oficial e ter ficado com a esposa dele. Não é isso? Existe isso. Mas o filho Absalão, ele é totalmente diferente do seu pai, né? Do seu pai Davi. Veja Samuel e seus filhos. Samuel é um homem que é justo, um homem que, de Dan a Betseba, ele é reconhecido em Israel, né? Todo mundo gostava dele, mas eles disseram para Samuel, mas os teus filhos nós não queremos que reine sobre nós. Okay? Veja Josafá e seu filho Jeorão, por exemplo. Josafá, um homem temente a Deus, não saía para as guerras sem consultar o Senhor, um homem no qual estava sempre adorando a Deus, fez reformas religiosas lá em Judá. Mas o seu filho Jeorão, ao contrário, converteu-se aos ídolos lá de Israel, lá do norte. Tá certo? Então uma geração justa que está tendo uma geração que é injusta. Veja Jacó e seu filho José, por exemplo. Jacó é chamado de um enganador, não é isso? Jacó tem uma semente que poderia, todos os seus filhos, serem homens malignos, amaldiçoados, porque pela corrupção, pelo engano que era. Ah, mas ele encontrou-se com o anjo do Senhor, ele foi abençoado, o seu nome foi mudado, então a maldição foi removida e colocada a bênção. Bem, veja lá o que é que o Simeão e o Levi vão fazer. Não é? Mas veja também como o Judá vai se comportar diante dele quando o Benjamim fica preso lá no Egito. Mas José, ele vai ter um comportamento diferente, né? Tanto do Jacó quanto dos seus irmãos. Ou seja, a alma que pecar, essa morrerá. Então vejamos aqui algumas defesas que esses da maldição hereditárias geralmente se baseiam, né, para colocar para as pessoas. Primeiramente, eles dizem que a maldição hereditária, ela persegue aquelas pessoas que dão legitimidade ao diabo para que o diabo, possa agir na vida de outra pessoa. Ou seja, você é maldito por causa disso, por causa daquilo. Ou mesmo quando um pai ou a mãe
falou para o seu filho, você nunca vai ser nada na vida, você não, uma pessoa que não presta. É como se estivesse abrindo a brecha para o diabo agir na vida do filho, ou na vida de um parente, seja lá quem for. Eles dizem também que há poder na palavra humana por si mesmo. Bom, precisamos entender o seguinte, que a palavra em si mesma, ela não tem poder, mas ela tem influência. Então, se alguém aceita uma maldição ou maldizer, né, uma palavra que não seja de motivação para outra pessoa, e se a pessoa aceita aquilo ali, logicamente aquilo ali vai causar danos na vida daquela pessoa, mas não é uma maldição hereditária. A outra coisa também é a existência, que eles dizem que a existência de uma maldição hereditária semelhante a uma corrente que precisa ser quebrada, geralmente através de rituais. Então, se a mãe, por exemplo, foi uma pessoa de má índole, o pai uma pessoa de má índole. Então, eles entram naquela casa e dizem assim, não, mas precisamos fazer determinado ritual, isso precisa ser feito para se quebrar, porque Jesus precisa entrar, você tem que dizer que o Satanás não tem mais poder sobre a sua vida, não tem mais poder sobre a sua descendência, sobre a sua semente, e que na sua casa isso, na sua casa aquilo. A Bíblia não ensina esse tipo de coisa. No Novo Testamento, por exemplo, não há uma única passagem que ensina essa maldição hereditária. Ok? Porém, há quem possa ver ensinamento em passagem, como por exemplo em Mateus 12, 29. Né? Lá está escrito assim, como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar, ou seja, amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Também tem o capítulo de João 9, 1 e 2, uma passagem onde Jesus passa com seus discípulos e vê um homem cego. E os discípulos perguntam para ele, Rabi, ou mestre, quem pecou? Foi esse homem aí ou seus pais para que ele nascesse cego? Jesus vai responder, nem ele e nem os seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que fosse manifestado nele a glória de Deus. Então como é que pode Jesus dizer que dentro de uma diversidade, na diversidade, houve a diversidade para que se manifestasse a glória de Deus? Ora, então não poderia ser um caso de maldição hereditária? Jesus disse, não, não é maldição hereditária. Né? Há um propósito nisso aí. Então, sintetizando o que nós estamos dizendo até agora, e podemos até mesmo produzir mais vídeos bem mais detalhados e mais tranquilos acerca desse assunto, podemos sintetizar da seguinte forma. É certo que o pecado gera maldição. O pecado é uma maldição. O pecado vai gerar maldição. Pois, teologicamente, a maldição ela é resultado de quê? Do próprio pecado. E ela traz consequências que vão afetar de maneira indireta as famílias daquela pessoa que pecou. Okay? Então, vejamos dessa maneira. Não é certo afirmar, então, que a maldição de uma pessoa, ou essa consequência dos pecados dele, seja transmitida como uma herança a seus familiares. Né? Também precisamos entender que Satanás não precisa ser autorizado, né, receber legitimidade pelas palavras de alguém para agir. Ele vai agir ou ele já age sem ninguém precisar dar legitimidade. Não é certo afirmar que problemas espirituais, psicológicos ou mesmo de saúde dos filhos são consequência de maldição herdada dos pais. Não. Por exemplo, uma enfermidade adquirida por DST. Essa última é uma questão genética, sim. Então não é certo dizer que esses problemas espirituais, psicológicos, são consequências de maldição herdada. Não. Agora, pode acontecer o seguinte, uma pessoa com uma doença sexualmente transmitida, vamos dizer aqui é uma sífilis, por exemplo, que é mais comum, né? O filho pode acontecer de nascer com ela, certo? Mas isso é uma consequência genética e não espiritual. Isso aí não é uma maldição hereditária, isso é uma consequência do pecado. Consequência do pecado não é maldição hereditária. E não se pode negar também que palavras humanas podem construir um caminho de destruição. Podem. Por quê? Como eu já disse anteriormente, se alguém diz uma palavra mal para uma pessoa, se a pessoa aceita aquilo como uma verdade, com certeza isso vai trazer-lhe problemas para a sua motivacional, a sua motivação de vivência, né? Todas as suas estruturas. Mas também não é certo afirmar que as palavras de maldição têm poder em si mesma, pois essas palavras só têm efeito em quem se deixa por elas serem influenciados. Então, se alguém diz assim, você nunca vai ser nada na vida, porque você é uma pessoa que você não presta. Se a pessoa aceita esse tipo de palavra, então essa pessoa não vai ter motivação. Como é que a pessoa vai se motivacionar? Por isso que hoje as empresas trabalham tanto com o motivacional, né? Com a questão da saúde emocional, motivacional das pessoas. Uma pessoa sem motivação é uma pessoa que não vai para frente. Uma passagem que diz a seguinte, um preguiçoso diz,
há um leão na rua, eu não vou sair. Então o mato no quintal dele vai crescer e vai ficar aquela coisa bonita. Então fica aqui a pergunta: você acredita mesmo em maldição hereditária? A Bíblia ensina? Não, a Bíblia não ensina. O que existe na Bíblia são passagens que pessoas pegam, se apoderam dessas passagens, desses textos e fazem dela uma linha de ensinamento, ok? E Jesus levou foi sobre si o poder do pecado, que é a segunda morte. E mesmo assim ele nos deixou sob a influência do pecado, porque nós podemos pecar, tá certo? Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E a maldição, que era a maldição do pecado contra a nossa vida, essa sim, ela é quebrada, ela é desfeita, ela não tem poder por causa da morte e ressurreição de Jesus. Mas isso trata de salvação e de comunhão diante da humanidade ou daquele que aceita Jesus como seu Salvador com Deus, o nosso Redentor. Amém? Então fica aqui essa palavra para a sua vida e eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá.